esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido, por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo irmão no sacerdócio, Padre Adriano, posso testemunhar a todos que, de fato, como nos disse o nosso pároco, nós somos não somente filhos da mesma paróquia, mas somos, de fato, irmãos no sacerdócio e amigos desde a nossa mocidade, desde a nossa juventude. Amadas religiosas, eu fico muito feliz de saber que as irmãs estão aqui participando conosco da Santa Missa. Inclusive, hoje à tarde, eu tive a oportunidade de assistir um trecho do filme sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, e de fato, nós como cristãos católicos, somos chamados a reconhecer o bem tão grande que as nossas religiosas fazem em nossas comunidades, cada religiosa no exercício do carisma da sua congregação. Irmãos e irmãs no Senhor, estamos no mês de setembro, e este mês é, por excelência, dedicado à Sagrada Escritura, dedicado à Palavra de Deus. É muito bom se nós, cristãos católicos, tirarmos a Sagrada Escritura das nossas estantes, uma vez que, por vezes, muitos de nós usamos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como se fosse uma espécie de ornamento das nossas estantes em nossas casas, e, de fato, nos permitamos ter uma maior intimidade, um maior contato com a Palavra de Deus, uma vez que nosso Senhor nos convidou a avançarmos para águas mais profundas. Deste modo, um cristão católico não pode viver na superficialidade de uma vida sem o conhecimento profundo da palavra. Nós somos convidados a conhecer a palavra, a conhecer a doutrina da nossa igreja e também a conhecer a vida dos santos, porque o testemunho dos santos também nos ajuda bastante na vivência da santidade, na vivência da nossa fé. Mas dentro dessa dinâmica litúrgica, nós estamos celebrando hoje também o 23º domingo do tempo comum. E esta paróquia, de um modo especial, celebra hoje mais uma noite do novenário, em preparação à festa de Nossa Senhora do Monte Serrat. Qual é a mensagem, irmãos e irmãs, que nós devemos guardar no coração diante da palavra que acabamos de ouvir? A primeira leitura foi retirada do livro da profecia de Ezequiel. Nesta leitura, irmãos e irmãs, o Senhor nos traz dois ensinamentos.
O primeiro, porque Ele nos ama, Ele também nos corrige. Se nós fôssemos perfeitos, não necessitávamos de nenhuma correção. Mas como somos frágeis, pecadores, limitados, a nossa vida aqui na terra deve ser para todos nós um caminho de amadurecimento, um caminho de conversão, um caminho de santificação, um caminho de progresso, de crescimento humano e espiritual. Então, porque o Senhor nosso Deus nos ama, Ele também nos corrige, e Ele nos corrige de várias maneiras. Nos corrige não para nos humilhar, nos corrige não para, de alguma forma, nos envergonhar diante das nossas limitações, mas ao contrário, nos corrige porque, nos amando, deseja nos resgatar, deseja nos dar a oportunidade de uma vida nova, deseja nos santificar, deseja o nosso progresso humano e espiritual. Só que nem sempre, infelizmente, irmãos e irmãs, nós estamos sensíveis, nós estamos dóceis para acolher as correções do Senhor. Na verdade, vocês sabem, tanto quanto eu, que ser corrigido não é algo tão fácil. Sobretudo quando nós somos orgulhosos, quando nós somos prepotentes, quando nós somos autossuficientes, quando nós somos cheios de nós mesmos. Mas o Senhor então nos corrige exatamente para nos mostrar o caminho que precisamos seguir, se quisermos nos assemelhar a Ele em santidade, nos assemelhar a Ele em perfeição e, consequentemente, se quisermos herdar a vida eterna, que foi exatamente o maior bem que Ele nos prometeu. Agora, além de deixar claro que Deus nos corrige, a primeira leitura da profecia de Ezequiel também deixa claro que nós somos responsáveis uns pelos outros, e nós não podemos nos omitir diante dos erros, diante dos pecados dos nossos irmãos. Eu confesso a vocês, filhos amados, que eu me preocupo muito quando hoje eu vejo as nossas crianças crescerem no seio familiar, já aprendendo assim: não sei, não vi e não ouvi. Isso é muito perigoso, porque nós estamos habituando, educando as nossas crianças para serem indiferentes diante de uma realidade que nós somos chamados a transformar. A própria Sagrada Escritura nos diz que nós não devemos nos conformar com o mundo. E quando eu então ensino a uma criança, a um jovem, que ele deve adotar essa pedagogia ou essa política de vida do eu não sei, não vi, não ouvi, eu estou, na verdade, motivando esta criança e este jovem a se tornarem indiferente diante da realidade na qual nós vivemos. E um cristão católico não pode jamais ser indiferente. Pelo contrário, inseridos na sociedade, nós devemos analisar aquilo que nos cerca, nós devemos observar o mundo no qual vivemos, para que possamos, a partir da fé e dos valores cristãos, a partir da palavra de Deus e da própria sabedoria que o Senhor nos dá, transformarmos todas aquelas realidades que são contrárias exatamente a esse princípio de vida que a palavra de Deus nos transmite. Então, o Senhor revela, através do profeta Ezequiel: se eu me deparo com o erro do meu irmão e me dirijo a ele para corrigi-lo, eu estou tendo a oportunidade de salvar o meu irmão, de resgatar o meu irmão. Eu estou tendo a oportunidade de estender a mão ao meu irmão para ajudá-lo a se recompor, para ajudá-lo a ficar de pé, para ajudá-lo a abandonar toda e qualquer prática pecaminosa e assim assumir uma vida virtuosa. Ao contrário, irmãos e irmãs, se ao me deparar com o erro do meu irmão, eu simplesmente me calo, porque prefiro afirmar que não sei, não vi e não ouvi, eu estou colaborando para a perdição do meu irmão. Eu estou colaborando para que o meu irmão, após concluir a sua peregrinação neste mundo, ao invés de herdar o céu como herança, acabe herdando o inferno. Eu estou contribuindo para que o meu irmão chegue ao fundo do poço, e eu não posso viver assim. E não posso viver assim por quê, Padre? Porque o outro não é alguém indiferente. O outro não é alguém que está competindo comigo. O outro não é um rival. Pelo contrário, o outro é meu irmão. E sendo meu irmão,
eu devo amá-lo. E sendo meu irmão, eu devo me preocupar com ele. E sendo meu irmão, eu devo fazer todo o esforço para ser um ombro amigo, para estender a mão, de tal modo que, caminhando junto com ele, eu possa então trilhar este caminho, esta peregrinação de amadurecimento, de santificação, de conversão, de crescimento humano e espiritual junto com ele. O Papa Francisco tem insistido em nos dizer: somos todos irmãos. E a igreja é esta grande família fraterna. Não estamos aqui para competir, não estamos aqui para disputar, não estamos aqui para apontar o erro uns dos outros, não estamos aqui para, de alguma forma, humilhar o irmão, o próximo, o nosso semelhante, mas estamos aqui para dar as mãos uns aos outros, de tal modo que construamos cada vez mais uma comunidade fraterna, uma comunidade de amor, uma comunidade que vive em união, em comunhão, em concórdia, enfim, uma comunidade que experimenta a paz como consequência da presença do Cristo entre nós. A segunda leitura da missa de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos e irmãs, nós sabemos que quando Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, eram 2 tábuas e em cada uma estavam 5 mandamentos, totalizando 10 mandamentos. Por isso, nós chamamos o Decálogo. Pois bem, os 3 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Os outros 7 dizem respeito ao nosso relacionamento de uns para com os outros. Então, o que é que São Paulo diz? Lembrem-se que o próprio Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que é que São Paulo nos ensina na segunda leitura? Ele nos diz: irmãos, o segredo está no amor. Se eu for capaz de amar a Deus, eu então estarei cumprindo, observando, obedecendo os 3 primeiros mandamentos. Se eu for capaz de amar o meu irmão, o meu semelhante, eu então estarei cumprindo, observando os outros 7 mandamentos. Só que nós estamos vivendo em uma sociedade onde amar está se tornando cada vez mais raro. E aqui o padre não está falando daquele amor que por vezes é propagado nos meios de comunicação e sobretudo nas novelas e minisséries. Um amor muito mais ligado à questão sexual do que um amor profundo, como aquele que levou Cristo a oferecer sua vida na cruz por nós. Precisamos abrir os olhos, porque não é possível que nós, cristãos católicos, estejamos dentro da igreja, até afirmando que amamos a Deus, mas na verdade não desenvolvendo esta capacidade de amarmos uns aos outros, ainda que sejamos seres virtuosos e viciosos. Quer dizer, seres cheios de qualidades, de virtudes, mas infelizmente também seres cheios de limitações, de pecados e de fragilidades. Eu preciso olhar para o meu irmão e reconhecer que ele é a imagem e semelhança de Deus, tanto quanto eu. Eu preciso olhar para o meu irmão e perceber que nele há uma dignidade. E eu devo valorizar essa dignidade. E eu devo ajudar o meu irmão, a partir do amor, exatamente a ser uma pessoa melhor, a ser um cristão melhor. E, consequentemente, a ser um profissional melhor, a ser um pai melhor, a ser uma mãe melhor, a ser um cidadão melhor. Aqueles que pensam que os mandamentos são um peso, um fardo pesado que devemos carregar, escutem atentamente aquilo que São Paulo nos diz na segunda leitura. O segredo está no amor. Ame. E amando, você verá que os mandamentos serão cumpridos de uma forma tranquila por todos nós. Aí Padre Fábio de Mello vai nos dizer, porque quem ama não trai, quem ama não mente, quem ama não destrói a vida do outro. E como seria bom se a nossa comunidade fraterna estivesse alicerçada no amor. Ou seja, como seria bom se um dos pilares da nossa comunidade fosse o amor. Acredito que nós viveríamos de forma diferente e até agiríamos de forma diferente. E para concluir, filhos amados, nós escutamos também essa passagem do Evangelho, na qual nosso Senhor nos fala da correção fraterna. Irmãos e irmãs,
Jesus deixa claro que existem 3 graus, ou 3 instâncias, quando o que está em jogo é a correção do meu irmão. Primeiro, não esqueçam, eu não vou corrigir o meu irmão porque eu me considero maior ou melhor do que ele. Eu não vou corrigir o meu irmão porque eu quero humilhá-lo. Eu não vou corrigir o meu irmão porque eu quero feri-lo, machucá-lo, passar na cara dele o erro que ele cometeu. Não. Eu vou corrigir o meu irmão porque eu o amo e quero salvá-lo. Eu o amo e quero resgatá-lo. Eu o amo e quero estender a mão para dar a ele a oportunidade de uma vida nova. Então, nosso Senhor nos diz, se o teu irmão pecou contra ti, a primeira instância que você deve recorrer é exatamente chamá-lo em particular e conversar com ele. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde esse diálogo fraterno está se tornando cada vez mais raro, cada vez mais escasso. Nós já não conversamos mais uns com os outros. Nós puxamos o facão, a foice, o revólver e já partimos para a guerra. Eu me lembro de outro dia estar passando em um determinado lugar e ver uma senhora na calçada gritando, eu fecho, eu esculhambo e não sei o quê. E eu fiquei assim olhando para ela e confesso a vocês que fui envolvido de um sentimento de grande compaixão. De grande compaixão. Porque se a gente não aprende a viver bem em comunhão com os irmãos, a gente torna a vida da gente e a vida dos outros um verdadeiro inferno. Então, se o meu irmão errou contra mim, eu vou chamá-lo em particular, com caridade, para colocar diante dele a verdade, para mostrar o que está acontecendo, para refletir com ele, para procurar compreendê-lo, e assim chegarmos a um processo de reconciliação. Se o meu irmão me ouviu, eu ganhei o meu irmão. Mas ganhei para mim, padre, não ganhei para Deus. Padre, se o meu irmão não me ouvir? Aí vem o segundo nível, ou o segundo estágio da correção fraterna. Eu vou escolher 2 ou 3 pessoas que também amam o meu irmão, que também se preocupam com o meu irmão, que também querem o bem do meu irmão. Porque às vezes, em nome do nosso ego, nós queremos ter razão em tudo, então acabamos convidando alguém que é contrário àquela pessoa, que não gosta daquela pessoa. Exatamente por quê? Porque sabemos que esse alguém vai defender a nossa tese, que esse alguém vai nos apoiar. Então, quando eu convido alguém para ir ao encontro daquele que errou, eu preciso convidar alguém que também o ama. Eu preciso convidar alguém que também tem o interesse de resgatá-lo. Eu preciso convidar alguém que também está preocupado com ele, tanto quanto eu. E aí nós vamos em grupo. Vamos chamar o irmão, vamos conversar com ele, vamos tratar do assunto, do erro que ele cometeu, mas sempre deixando claro, nós não queremos a sua perdição, o seu mal, o seu fim, a sua destruição. Nós queremos a sua salvação. Nós queremos colaborar para o seu resgate, para a sua mudança de vida, para a sua conversão e santificação. E aí vem o terceiro e último nível. Se ainda assim o meu irmão não me ouviu, então eu preciso entregar este meu irmão a quem? Disse Jesus, à igreja. Deste modo, irmãos e irmãs, nosso Senhor reconhece a autoridade que a igreja tem diante das ovelhas do Senhor. Como seria bom se nós também reconhecêssemos essa autoridade? Porque a cada dia que passa, nós encontramos um número maior de cristãos protestantes dentro das nossas igrejas. Cristãos que não são dóceis à doutrina, aos ensinamentos. Cristãos que se levantam e colocam o dedo na cara do coordenador, na cara do religioso, da religiosa, na cara do padre, se achando no direito de afrontar a igreja e esquecendo-se que a igreja tem uma autoridade que lhe foi dada pelo próprio Cristo. Claro que isso exige de nós, sacerdotes, religiosas, realmente uma intimidade com Cristo, para que também nós não sejamos os primeiros a errar. Mas a igreja tem essa autoridade, e Jesus reconhece a autoridade dizendo, a terceira instância é, entregue o teu irmão à igreja. E a igreja será responsável por chamá-lo, por exortá-lo, por corrigi-lo. Agora, se ele não quiser te ouvir, não quiser ouvir as demais testemunhas, que preocupadas com ele foram ao encontro dele, e nem a igreja lhe quiser ouvir, então ele seja tratado como um pagão, seja tratado como um pecador público. Agindo assim, nós estaremos cumprindo com a nossa parte. E se o irmão ainda assim não se converter, então ele prestará contas a Deus de suas ações.
suas ações boas, suas ações más, maléficas, prejudiciais, porque o juízo acontecerá para todos nós. E nosso Senhor conclui, irmãos e irmãs, o Evangelho, exatamente nos lembrando a autoridade de Pedro. O que tu ligardes será ligado, o que tu desligardes será desligado. Mas lembrando também que quando nós estamos reunidos em nome dele, ele está presente entre nós. É por isso que a igreja é esse lugar tão sagrado, é esse lugar tão propício do nosso encontro com Deus e com os irmãos. Quando estamos unidos, ele, o Senhor, está entre nós. Está entre nós na palavra, está entre nós na Eucaristia, está entre nós em cada irmão criado à imagem e semelhança de Deus, mas está entre nós também através da unção, do sopro do Espírito Santo, já que em Pentecostes ele deixou claro: eu vou para o Pai, mas enviarei sobre vós o Espírito Santo. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que esse Cristo que está entre nós nos ajude neste final de semana a reconhecermos a importância da fraternidade e a abrirmos os nossos ouvidos e o nosso coração para que esta palavra que foi anunciada e que nós escutamos realmente transforme as nossas vidas. Ao Senhor que está aqui, vivo, ressuscitado, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Maria, Mãe de Deus, Maria, Mãe dos pobres, Mãe de todas as nações. Maria, Mãe de Deus, Maria, Mãe dos pobres, Mãe de todas as nações. Dentre todas foi a escolhida para ser mãe do meu Senhor. Por ela nasceu o Altíssimo, o nosso Salvador. Maria, Mãe de Deus, Maria, Mãe dos pobres, Mãe de todas as nações. Maria, Mãe de Deus, Maria, Mãe dos pobres, Mãe de todas as nações. Maria, protetora, defensora da paz, protege as famílias e abençoa nossos lares. Maria, Mãe de Deus, Maria, Mãe dos pobres, Mãe de todas as nações. Maria, Mãe